Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, vamos lá. Tá normal o que o Gabriel falou. Então, vamos embora. Ok. Vamos, então. Beleza. Então, vamos lá, querido. Pode mandar bala. Então, a gente vai falar hoje desse conto do Tolstói, né? Que é a morte do Ivan Ilitch, né? É um conto bem conhecido aí do Tolstói, né? O pessoal que gosta de literatura russa. O Tolstói foi um grande escritor, né? Russo, assim como Dostoiévski. Né? Ele escreveu aquele livro dele mais famoso, é o Guerra e Paz, né? E Ana Karenina, né? E, enfim, em comparação a esse conto é bem pequeno, né? Dá para você ler até em um dia, se você tiver concentração, e parar ali umas 4 horas, 5 horas de leitura, né? Talvez até um pouco menos, e você consegue terminar de ler esse conto, né? E é um conto assim, muito bem escrito, e nos leva a uma reflexão profunda aí sobre a nossa própria vida, né? Justamente esse confronto com a possibilidade da morte. Nós, né, eu acho que até assim, a nossa geração e o povo brasileiro de um modo geral, ele detesta falar sobre morte, né? É muito comum casos das pessoas, às vezes, morrerem e causarem uma certa desestabilização na família porque não se preparou, né? Porque é justamente essa tentativa de evitar pensar na possibilidade da morte. Então, a pessoa não se estrutura, não se organiza, né? E só, né, no caso aí de você pegar uma doença que vai fazer você sofrer por muito tempo, que hoje em dia é mais difícil, né, mas não é impossível, que você consegue levar a sério essa questão da morte aí. E é o que a gente vai ver no livro, né? Na verdade, o livro já começa, né, logo no primeiro capítulo, você tem ali alguns juízes, né, conversando, e um deles lê no jornal que o juiz Ivan Ilitch morreu, né? Então a gente já começa, então não tem spoiler nenhum, né? A gente já começa na primeira página sabendo que o Ivan, no próprio título, né? Você sabe que o Ivan morreu, né? E aí é interessante porque esse livro aí, esse conto é do século XIX, mas ele já tem um recurso que é muito utilizado no cinema, né? Que começa pelo final. Tem um final e depois vem um flashback para contar né, a vida do Ivan antes, né, dele morrer. Sim. E o que chama atenção nesse primeiro momento, eu vou tentar depois resumir, né, conforme a gente vai conversando, mas o que já de início chama muita atenção em relação a esses colegas de profissão do Ivan, né, é que, assim, vamos dizer assim, uma certa indiferença em relação à morte do colega. Eles lamentam, né, mas você vê que é da boca para fora. Na verdade, a primeira coisa que eles pensam naquele momento é que se o Ivan morreu, vai abrir vaga que um deles pode ocupar. Sim. Então, deixa eu contar um segredo. Um segredo não, uma experiência pessoal. A morte do Ivan Ilitch é a filosofia que o Tolstói coloca a morte como uma bússola da vida, né? Sim. Você vai fazer a métrica da sua vida pela perspectiva da morte. E o que eu quero dividir aqui, aproveitar que tem poucas pessoas,
eu moro sozinho. Então, eu sempre tenho a sensação de que vou morrer dormindo. Então, eu não tranco as portas. E eu durmo de portas abertas, destrancadas. Então, eu vivo essa perspectiva toda noite. Sério. E não é conversa fiada, não. Então, assim, eu mantenho a porta destrancada. Por quê? Se eu morrer dormindo, não vou ter trabalho para ser achado. Olha, a conversa fiada. Né? Mas é verdade. E a morte do Ivan Illich me comoveu e me tocou profundamente, porque, como o senhor disse, estão eles numa reunião e, quando é anunciado que ele morreu, o colega, o juiz, todo mundo já fica pensando em ocupar a vaga dele. O que já começa a dizer aqui no próprio livro, implícito, é que a morte do outro é como se fosse algo indiferente à minha morte. Já começa o livro com esta característica ímpar que fica ali velada no livro. Sim. As pessoas não se compadecem da morte do seu companheiro e já pensam em conseguir o pódio, ocupar o lugar deste, na perspectiva de que a morte é algo alheio a nós e que pertence só a um outro. O senhor percebe isso? Sim. E digo mais, né? Fica uma impressão assim, de alívio, né? Tipo, antes ele do que eu, né? Foi ele que morreu, não fui eu, né? Então, além disso que você falou, tem um alívio por parte dos colegas dele, tipo assim, tá, ainda bem que foi ele, não foi comigo, né? Eles não utilizam esse momento que seria propício para eles refletirem sobre as suas próprias vidas. Eu acho que todos nós, de certa forma, já fizemos isso, né? Então a gente não consegue ter aquela empatia com aquela situação, né? Tanto que você vê que logo depois um deles fala assim, talvez a gente tenha que fazer uma visita lá na família, mas pô, o cara mora longe pra caramba. Aí o outro fala, pô, mora longe em relação à sua casa, né? Tu tá vendo aí em relação a você, né? Sua casa é longe e tal. Então, aí assim, e tal. Então, desse grupo de colegas, né? E nesse grupo todos eram juízes, né? Só um deles vai visitar a casa do Ivan, né? Vai fazer ali tem aquela cerimônia, né? Isso não é muito, talvez não seja muito comum aqui no Brasil, mas de velar o defunto, né? De receber ali familiares, amigos e tal, dentro da sua própria casa com o corpo ali, né? Então, só um deles que, vamos dizer assim, que era mais próximo do Ivan, que foi lá à casa do próprio Ivan, né, mostrar ali as suas condolências ali, né? O Hilton, ele fala do exercício do necrológio, é isso mesmo. É um excelente exercício justamente para você encarar, né, a sua morte e perceber o que você quer, né, alcançar, qual o seu objetivo, o que você espera da sua vida, né, se ela fosse vivida da melhor forma possível, ou pelo menos da forma que você idealiza. Né? É pensar, pô, beleza, morri. Quem eu sou ali naquele momento, né? Ou quem eu era naquele momento. Não é isso? Isso. Vamos lá, vamos contextualizar aí, né, Lincoln, o livro, e vamos complementar aí com a contribuição do Hilton sobre o necrológio. Então, o Ivan Illich é um juiz de instrução. Ele casa, né, por um certo interesse, é um homem de conversões. Ele casa com a sua esposa, é uma das mulheres mais bonitas de uma cidade. Ele, embora ele não demonstra ter muitos interesses às pompas sociais,
mas ele gosta de subir naquela concorrência de cargos públicos, não é isso? Sim, sim. E é um homem que ele leva uma vida, de alguma forma, fútil, se apegando no campo puramente profissional. Quando ele casa, ele percebe que o casamento não é aquela coisa que promove uma certa satisfação existencial, porque ele está sempre nessa busca dessa satisfação existencial, e ele percebe que o casamento não oferece isso. Então ele começa a fugir de casa para buscar ali realização pessoal, egoísta no trabalho. E isso a família, né, tem uma vida totalmente corriqueira, comum, lembrando que o Ivan Illich, embora ele é um juiz de instrução, ele representa a vida de todos nós, é uma vida cotidiana, ordinária. E aqui tem uma diferença que o Ivan Illich, ele foge desta ordinariedade da vida em busca de uma certa fama no ambiente do trabalho, boas moradias, lugares bons para morar e grandes salários. E o que o necrológio tem a ver com isso? O necrológio é um exercício em que você tem que pensar a sua própria morte, programar uma data futura, colocar que ali você morreu e morreu realizado. Então você tem que colocar ali planos concretos. E o que isso tem a ver com o Ivan Illich? O Ivan Illich passa uma vida inteira sem considerar a morte, e na hora que ele sente o saco preto chegar, é que ele percebe que ele não contava, nunca contou com aquilo. Ele nunca contou com a possibilidade da morte. Por quê? A morte é um tabu, já era naquela época de Tolstói, mas ainda o é em nossa época. Então quando você encara a morte como um tabu, o que quer dizer um tabu? Que não deve ser comentado, deve ser posta de lado esse tema. E uma vez que você coloca a morte de lado, uma hora ela vai chegar. E você passou uma vida inteira inconsciente ou alheio à sua própria história. O Julián Marías é um grande filósofo espanhol que ele diz que é dever do ser humano contar a sua própria história. Porque a única característica que nos diferencia dos animais é que nós temos essa capacidade intelectiva, anímica, de contar a nossa própria história. E uma pessoa que não pensa na morte, ela vive uma vida alheia de si. Permita-me a analogia, Lincoln. O tempo atual do coronavírus, as pessoas parecem que descobriram a morte agora. Não estou negando a pandemia, não estou negando o vírus, mas parece que as pessoas tiveram um vislumbre. A morte existe agora. Eu posso morrer. Posso morrer. Então, esse estado do coronavírus, onde todo mundo começou a se trancafiar dentro de casa, claro, com um decreto, etc. e tal, veja bem, o que você prefere? Romper as barreiras do muro da sua casa e morrer bravamente lutando para viver uma vida digna? Ou você prefere se esconder dentro da sua casa e morrer amedrontado? Então, o Ivan Illich é aquele homem que, inconsciente, viveu uma vida negando a morte. Quando ele a percebeu, ele capta, ele faz uma autoanálise e, putz, eu não vivi a vida que eu deveria ter vivido.
sim. E é importante nisso tudo, porque, assim, às vezes a pessoa pensa assim, né? Quem não leu a história e tal pode pensar assim, então o Ivan Ilitch era um cara que não prestava, né? Um cara safado, puramente egoísta, mas não, né? Se a gente vê ele com cuidado, ele era um cara muito correto, ele era um cara justo, ele era um cara bom. Logo no início, quando ele entra para a sua vida na carreira pública, né? Você percebe que ele atendia bem as pessoas e ele tinha já, desde o início, um poder grande, né? Porque juiz manda pra caramba, né? Apesar dele ser um juiz de instrução, porque assim, aqui no Brasil não tem essa figura do juiz de instrução, né? Mas é o cara que cuida do inquérito, tal. Isso fica mais com a polícia aqui, né? No Brasil. Mas enfim, vamos dizer assim, um equivalente a um delegado, tá? Então, o cara mandava pra caramba, só que fica bem claro no livro que ele não se aproveitava do seu cargo para desmerecer as pessoas, tá? Talvez ele não fosse um cara muito altruísta, né? Um cara que pensava muito nos outros, mas ele também não praticava mal, certo? Ele se casa ali com a Prascóvia e é uma mulher muito bonita, tá? E no início do casamento, eles eram felizes, né? Só que ela era engravida, né? E aí, quando ela fica grávida, que começa a criar umas rusgas no casamento. Porque aí ela começa a mostrar para ele que ele não vai ter uma certa tranquilidade no casamento. Porque ela reclama muito, né? Ela chega a perder 2 filhos, e ela culpa o Ivan pela morte dos filhos. Então, assim, é aquilo que você falou. Para evitar esses problemas com a esposa, né, ele não vai arrumar uma amante, né, às vezes é o que muitos caras fazem isso. Não, ele se dedica mais ao trabalho. Então ele é promovido e tal, e a vida que segue. Só que com o desenrolar do tempo, a grana começa a ficar curta, né? Talvez pela vida, pelo tipo de vida que ele levava, né? E aí ele é postergado ali ele estava para ser promovido, só que um amigo passa à frente dele e ele fica pé da vida com aquilo, ele fica indignado, e aí aquele ano é o pior, né? Junta as reclamações da esposa, né? Junta a falta de grana, junta essa passada de perna aí que deram nele, né? E ele fica puto, né? E aí, um determinado dia, ele chuta o balde e vai lá reclamar para ver se ele consegue uma promoção e alguma coisa, assim, né? E aí, a gente fica naquela... Assim, ele não vai conseguir. Pô, não, ele consegue, né? Então ele ganhava, acho que era 3.500 rublos, né? E ele tem uma promoção, passa a ganhar mais, ele se muda aí para a cidade São Petersburgo, né? Então compra um casarão e tal, a esposa fica feliz e tal, né? Dá uma reaquecida no relacionamento. E aí ele começa a enfeitar a casa nova, né? A ajeitar a casa nova, né? Antes que a esposa chegue, né? E aí ele é um cara bem, talvez assim, ele não era um cara mau, né? Ele não era um cara ruim, mas talvez ele fosse um cara um pouco detalhista, perfeccionista. Então talvez ele seja um cara chato, vamos dizer assim, né? Não era só a mulher dele que era chata, ele era chato também, né? Tanto que você lembra que ele começa a organizar a casa e aí ele começa a ver os detalhes, e é justamente nessa obsessão dele de deixar a casa arrumada que um determinado cara lá está fazendo uma obra para ele, aí ele sobe a escada, né? Para falar, não, é assim que eu quero que você coloque e tal, é um negócio lá da janela. Aí ele cai e bate aqui com o baço, né? E aí que começam os problemas dele relacionados à saúde, né? Começa com uma dorzinha, né? Ele, mas eu sou forte e tal, não sei o quê. E aí a coisa vai se agravando, né? E aí que começa a piorar. Mas assim, por que eu falei isso tudo?
o Ivan era uma boa pessoa, talvez uma pessoa até acima da média, né? Assim, não era um qualquer, um vagabundo e tal. Mas mesmo assim, quando ele se vê diante da morte ali, ele começa a refletir sobre a própria vida e se perguntar se valeu a pena, né? Sim. Pois é, Lincoln. Ó, eu vou traçar aqui uma perspectiva da mulher. Então, o Ivan Illich, ele não era um cara ruim. Pelo contrário, trabalhador, preocupava com o bem-estar material da família, tinha uma vida social regada a jogo e drinks, não traía a mulher, era um homem que queria vida boa, gostava de casa chique, queria seu dinheirinho no final do mês, pagava o aluguel bonito, era um homem como diria aí, um casal classe média, um promotor, né? Fazia suas viagens, ganhava dinheiro. Antes de voltar ao Ivan Illich, o pecado do Ivan Illich é porque ele era alienado. Alienado quer dizer uma pessoa que não percebe a si mesma. Ela não conhece a ordem das coisas. O Ivan Illich, ele casa com uma mulher não por amor, não porque ele quer constituir família, mas ele casa com ela porque, além dela ser bonita, ele vê ali uma oportunidade de ascensão social. Tem esses detalhezinhos no livro. E o segundo, então você vê que esse pequeno erro, você vê muito nas pessoas que dizem assim, eu sou boa, ela é boa. Mas justamente, ser bom não basta, é seu dever. Mas você tem um propósito vertical na sua vida, porque o propósito horizontal, você está vivendo igual o porco não consegue olhar para cima. Então, o Ivan Illich, ele casa com a mulher por interesse, e essa mulher, ela dá uma oportunidade de amar o Ivan, mas ele é aquele homem apegado a ninharias. Ele é uma espécie de toque, se pega a coisinha, tem que ser... Ele é enjoado, na realidade. Por quê? Toda pessoa, quando ela falta propósito superior, ela é enjoada. Ela é de difícil convivência. Ela é fútil. E esta mulher, ela tentou amá-lo de verdade no início. Mas ela percebeu que o cara era chato e que ele não a amava. Então, acredite, pessoal, existem casamentos em que a mulher, ela fica ressentida. E a Praskovka parece que ela vai fazer do Ivan Illich uma vingança eterna. Já que eu vou ter que conviver com você, eu vou fazer de você um infeliz até que a morte nos separe. Então, veja bem, quem são essas pessoas apegadas a ninharias? O senhor é um pai de família, anda de carro, eu também ando minha motocicleta, e eu não vou ultrapassar numa faixa contínua e vindo um carro de lá para cá, porque eu coloco a morte em consideração. Eu vou daqui para uma outra cidade, eu conto com a possibilidade da morte. Então, é justamente por causa desta possibilidade da morte é que eu vou tomar cautela. Mas quando eu não mato você, é porque eu estou levando a morte em consideração. Por outro lado, quando eu levo a morte em consideração, eu não vou me apegar a pequenas coisas, pequenos confrontos, provar para você que eu estou certo ou errado. Ou seja, a pessoa que não leva a morte em consideração,
ele enche sua bagagem da viagem com porcarias, com coisas supérfluas, sem valor, ninharias. A pessoa que leva a morte em consideração, ela já é mais precavida, ela já busca um valor mais vertical na vida. Ela começa a ter propósitos mais substanciais e não fúteis. Então, o Ivan Illich era esse tipo de pessoa. E acredite, no nosso cotidiano está cheio de pessoas que levam suas vidas como se nunca fosse morrer. E é justamente por isso que são arrogantes, guardam mágoas, ressentimento, se alteram por qualquer coisa. Então, essa é a mensagem do livro do Ivan Illich. Né? Esse é o erro do Ivan Illich. Ele é um cara que se apega a ninharias numa vida inteira por não levar a morte em consideração. É como se a vida não fosse ter fim. Né? Sim. É interessante que tem até uma parte do livro que ele está falando lá do momento em que o Ivan está enfeitando, né, arrumando a casa para receber sua esposa e filhos, que o narrador ele fala que não tinha nada de original, né, não tinha nada de original naquilo ali, né, era como se a casa dele, aquilo tudo que ele estivesse fazendo era uma imitação, né, uma coisa que não tinha, vamos dizer assim, a personalidade dele ali impressa, né? Por isso que fala de originalidade. Então, tudo era uma questão de aparências, né? Você vê que muitas vezes o Ivan ele gostava de receber pessoas na casa dele, né? Ele gostava da casa com convidados, porque a convivência dele só com a esposa e filhos era desagradável. Você vê durante o livro o conto, né, que o Ivan quase não tem contato com seus filhos. Ele não conversa com os filhos, né? Tem um momento do livro que ele chega a falar que ele tem uma certa até repulsa pelo próprio filho, né? Que ele acha o filho ali esquisito e o que é mais irônico, o filho é parecidíssimo com ele. É a cópia dele. Então ele rejeita o próprio filho. Sim. A dificuldade dele, ele rejeita pela dificuldade de criar um filho, né? Não sei, talvez seja isso. Eu acho que ele se esforça pouco, né? Ele foge, talvez, daquela vida ordinária, como você falou, né? Ele tenta ficar lá, ele gosta muito de jogo, né? Aquele jogo lá, o Whist, né? Ele gosta ali da companhia do pessoal que joga lá o carteado com ele, mas a família em si, né? Ele opta, ele toma essa decisão de não conviver com seus familiares, né? Então você vê que a própria esposa dele, quando ele começa a adoecer, na verdade não só a esposa, a filha também, né? Que ele estava ali tentando arrumar um casamento ali para a filha, né? De maneira que seja que a filha se casasse com um bom partido, né? Mas você vê que a esposa e a filha passaram o tempo todo assim, isso aí não é nada não, vai ao médico e tal, falaram para ele ir ao médico, mas não levaram muito a sério, né? Achavam que ele estava exagerando em relação às dores. Então, do mesmo modo que ele foi indiferente com elas, elas também estavam sendo indiferentes com ele, certo? E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes nós somos assim, né? Nós vamos trabalhar, nós damos bom dia aos funcionários, tratamos bem nossos clientes, né? E tal. Mas para a mulher de casa você não dá um bom dia quando você vai sair, você não dá uma boa noite ao chegar, você está sempre, né, de cara amarrada dentro de casa, você não tem paciência com seus filhos. E aí, no momento em que você cai doente, você espera
que eles te tratem com todo o mimo possível, né? Então, as pessoas, né, de te tratarem bem, eu acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco isso, tem muito a ver com o que você faz por elas também, né? Você receber um carinho, um retorno, também vai estar submetido ao que você dá para os outros também. O problema é que muita gente só quer receber, né? E é o que acontece com o Ivan ali. O Ivan, no momento mais crítico ali da sua doença, que a gente não sabe exatamente o que é, ele só poderia contar com um criado, que era o Gerassim, né? Acho que era Gerassim, né? É isso mesmo. Né? Porque a esposa não o acompanhava, na verdade, ele fazia de tudo para que a mulher não ficasse no quarto com ele. A doença dele fez com que ele nutrisse um ódio pela própria mulher. Sim. Né? Porque o tempo todo ele estava pensando assim, não é justo, meu Deus, eu estar morrendo. Porque logo comigo está acontecendo isso. Você vê que ele está todo centrado nele. Sim. E desesperado, né? Sim. Olha, o Gabriel fez a pergunta aí. O Ivan pode ser considerado um materialista ambicioso? Não, Gabriel. Não é um materialista ambicioso. Vamos lá. É o exemplo que o Lincoln deu aí. Imagina o senhor com a sua família e o senhor é um filho da mãe pedante que não conversa com seu irmão e com seu pai. Mas na rua você, meu brother, eu te amo, você é o cara. Então, homem de aparência. Você trata os outros da rua bem, mas dentro de casa você é um ó. Você é um cara. Então, assim, o mesmo exemplo eu dou àquele cara que fala que não precisa de dinheiro. Dinheiro não é tudo. Mas ele vive endividado pedindo emprestado aos amigos. Ele fala que não valoriza dinheiro, mas ele vive dependendo de dinheiro. Ou seja, a filosofia dele é verdadeira para ele. Mas ele está tão ensimismado que ele não percebe o tanto que ele se distancia das pessoas mais importantes. Até o ponto, já fazendo a ponte com o que o Lincoln estava dizendo, o Gerassim, que é o criado dele, tem uma parte que ele é rancoroso, ele é soberbo, ele é ranzinza. E o Gerassim põe ele a perna em cima dos ombros para levantar. É a única condição que ele se sente confortável. E o Gerassim, muito amoroso, muito atencioso, e ele passa a todo dia pedir o Gerassim para colocar as pernas em cima das costas para ele levantar. Por quê? Nesses momentos derradeiros ou de doença, eu falo isso que tive o meu pai doente, meu pai pedia para fazer curativo nele para ter um contato físico. Ele se sentia querido ali e protegido com alguém cuidando dele. Isso é muito comum nos hospitais. Tem gente que é tão carente que eles passam mal, vão para o hospital para sentir as pessoas tocando neles, para ter um pouco de atenção. E o Ivan Illich, ele só conseguiu essa atenção do próprio servo, que limpava as merdas dele, pinico, dava banho. E da família, ele não obteve nenhuma atenção desta. Por quê? Porque ele é um cara mau? Não. Porque ele valorizou as coisas supérfluas na vida inteira, acreditando que eram as mais importantes. Então, quando ele se vê diante da reta final da sua vida, ele começa a entrar num certo desespero, que é a angústia, né? A angústia é um desespero silencioso. E aí, quem é funcionário, profissional da saúde, sabe. Quando a pessoa ela é moribunda,
eu vivi isso também com meu pai, ela sabe que ela não tem jeito, que o fim dela está próximo. E ela fica muito irritada quando todo mundo ao redor fala, não, vai dar certo. Não, você vai ficar bem. E ela sabe que ela está ferrada. Então, às vezes, e isso causa um certo desespero, um certo pavor, porque ele fala, meu Deus. E aqui é o que está, né? Quando ele percebe que, de fato, ele vai morrer, ele fala, o que adianta eu correr atrás de cargos, moradia e tudo? Olha aqui o meu fim. Então, ele na literatura, ele é equiparado, embora esse é o único erro dele, de ver alienado, ele, na literatura, ele é equiparado ao bom ladrão. Ele é a personagem do bom ladrão da Bíblia. Calma lá, viu, pessoal? Não é o mesmo. É por similitude. Porque o bom ladrão, ele leva uma vida inteira errada, e é na cruz, ao lado de Cristo, que ele fala, Senhor, né, se lembra de mim no paraíso. Eu acho que eu já posso entrar nessa questão aqui, né, Lincoln? Então, o que acontece? Na hora que ele chega e sente a morte chegar, e ele passa 3 dias por sofrimento, é que ele entra no ato de uma certa confissão. Ele confessa para si mesmo que jogou uma vida inteira errada, porque não tinha como parâmetro de vida a sua finitude. Então ele desperdiçou tempo. Eu faço a seguinte comparação, vou repetir. A metáfora é que você está na viagem da vida, na estrada da vida, e você tem uma mochila nas costas. E você está indo para o deserto. E você coloca na sua mochila o essencial. E o essencial é coisa pouca. É água, um pão, um cobertor para o frio à noite. Então, quando você vai para a balada, não para o deserto, você enche sua mochila de tranqueira, de rancor, de remorso, de raiva, de picuinha, de fofoca, de uma vida sem projeto. Amanhã eu posso, você adianta trabalhos, você adia compromisso. Hoje não dá, amanhã. Você fala para a pessoa que você ama, tomara que você morra. Porque você está falando para ofender, você realmente, nesse momento, você não acredita na morte. Então você leva uma vida supérflua. E o Ivan Illich, quando ele percebe nos derradeiros 3 dias que a hora da verdade chegou, ele fica incrédulo. Porque agora não há mais tempo de voltar atrás. E só resta uma saída. A confissão sincera de que sua vida foi uma baita de uma merda. Sim. Essa só que é o seguinte, gente. Nem todos nós teremos a sorte de Ivan Illich de ter a oportunidade de refletir 3 dias antes de morrer. Isso foi uma dádiva que o Tolstói deu para o Ivan Illich. Nem todos nós teremos a graça de meditarmos sobre nossa vida nos derradeiros 3 dias. Sim. É por isso que nós temos que começar a pensar na morte. De que maneira? Que tipo de vida eu estou levando? Vai lá, meu amigo. Sim. Tem essa questão aí dos 3 dias, né? Ele tem aquela imagem que ele cria, que ele fala aqui, né? Que estão tentando colocar ele no saco preto, né? Mas não conseguem, né? Então isso é um símbolo daquele que ele, assim, ele não está aceitando a morte,
Uhum. Tanto que no momento que ele aceita, ele desliza para o saco. Ele sente um alívio e ele não tem mais dor. Mas o que acontece naquele momento ali, antes dele deslizar para dentro do saco, como ele diz, né? Ele vê o filho que ele desprezava chorando sinceramente por ele, né? Chorando na mão, né? Há uma série de especulações que você pode fazer. O que aconteceu ali? Não fica claro o que aconteceu. Não fica claro o que se passou na cabeça do Ivan. Ele vê uma luz, um ponto de luz naquela escuridão ali. O que pode significar que talvez ele tenha se salvado, de certa forma, né? Se você é religioso, né? Enfim, e acredita nisso. Mas o fato é que ele só consegue abrir mão, relaxar e deixar a vida se esvair quando ele vê ali o próprio filho chorando, né, por ele. E aí, talvez, ele tenha se sentido ali amado. Amado pelo servo que ficou todo o tempo ali cuidando dele sem reclamar, achando ali que estava cumprindo um dever, e o filho que teve dó, porque nem a esposa, nem a filha, nem amigo nenhum teve essa empatia por ele. Só quem teve a empatia por ele e que realmente estava sofrendo com a dor que o pai estava passando era o filho dele, que ele tanto desprezava. Sim. Né? E às vezes é o que você falou. Né? Às vezes a gente. Quer dizer, a maior parte de nós, né, não vai ter essa oportunidade de refletir por 3 dias. Não vai ter essa oportunidade de pensar sobre a vida. E talvez, pior, vá evitar, mesmo depois dessa live, mesmo depois de tudo que a gente falou, vai evitar pensar nisso. Né? É igual o pessoal fala assim, né? Na igreja é muito comum, né? A pessoa fala assim, diabo, demônio, cruz credo, não fala esse nome não. Né? A morte é a mesma coisa, está repreendido. Então essa resistência de pensar sobre isso. E aí talvez aquela briga com o seu pai, aquela briga com o seu irmão, aquela briga com a sua esposa, aquela briga com o seu marido, não vai dar tempo de você resolver. Não. E aí você só vai lamentar. E aí a tua morte vai ser muito mais doída. Você vai sofrer muito mais. Né? Principalmente se você for o culpado do problema ali. Né? Porque no final das contas, assim, uma lição que eu tiro desse livro aí, eu acho que a gente pode tirar, é que assim, às vezes, Evandro, a gente está certo e o outro está errado. Mas mesmo estando certo, a gente tem que dar o braço a torcer, porque no final das contas tudo é vaidade. Né? Não é isso que o rei Salomão fala, né? Tudo é vaidade. Ele chega ao fim da vida, ele teve as mulheres todas que ele quis, ele foi o homem mais sábio, né, do mundo, o rei Salomão. E no final das contas ele morre triste, né, falando que tudo é vaidade. Né? Então, é isso que, um pouco parecido com isso, é o que o Ivan passa. Porque ele teve uma vida que muitos de nós almejamos. Teve dinheiro, teve uma esposa, teve filhos, teve uma boa casa, teve uma boa profissão. Mas que valor teve aquilo no final da vida? Sim. Nenhum, né? Olha a trajetória assim, em curto prazo, né? Quando ele começa a perceber que está doente e que vai morrer, ele revolta-se com o fato de estar acamado e a esposa e a família seguir uma vida normal, por exemplo, frequentar o teatro, etc. e tal. E
Chega um momento em que ele começa, nesses 3 dias, viu, pessoal? Lembrando que os derradeiros 3 dias é 3 dias de muito sofrimento, de gritos e urros, né? Diria que até ranger de dentes. Sim. E a reflexão subjacente a esse momento de sofrimento. E aí ele chega num desses momentos de 3 dias a falar assim, eu morrer vai ser um alívio para a minha família. E aqui ele já começa a passar por um processo de aceitação da morte. É quando ele diz, cadê a dor? Não tem mais. E a morte? A morte não existe. Justamente porque ele passa por um processo de aceitação. Quando ele vê o filho debruçado nas mãos e chorando, compadecido dele, ele sente uma dor profunda porque ele nunca se deu esse processo de aproximação. Pelo contrário, ele sempre esquivou do ambiente familiar. Ele sempre se esquivou, e aqui vou colocar um dedo meu, dos tesouros mais substanciais que um ser humano pode ter, que é a família. E é na hora da morte que ele reconhece aquilo tudo, e ele sabe que ele distanciou daquilo tudo. E aí, ele morre com aceitação de que agora não tem mais, só resta aceitar a minha condição. E aí, voltando lá no início, para complementar a tristeza da morte, a Prascóvica, sua esposa, ela vai no velório, ela chama um amigo dele que é juiz e usa da morte para ganhar uma pensão maior do Estado. A morte não importa para ela, porque ele foi o filho da vida dela. Então, veja bem, repetindo, nem todos nós teremos a graça e a sorte do Ivan Illich de meditar nossa vida 3 dias antes de morrer. Que tipo de vida você está levando? Porque a morte pode chegar a qualquer momento. Tá? Então, essa ideia de guardar ressentimento, de se apegar a pequenas coisas, porque toda pessoa que apega-se a ninharias, a fofoca, a ressentimento, a picuinha, a provocações com coisas supérfluas, são pessoas que verdadeiramente acreditam ou negam a possibilidade da morte. Então, neste caso aqui, Tolstói, através da novela do Ivan Illich, ele traz a seguinte reflexão: a morte é a sua bússola de viagem nesse mundo. Se você não tem a morte como bússola, você leva uma vida por si mesma morta, uma vida vazia, porque você não está refletindo seriamente sobre a sua condição existencial. É isso. Eu também lembro do livro, né, do Ortega, né, da Rebelião das Massas, que ele vai falar que as ideias que realmente importam são as ideias dos náufragos, né? Sim. Então você fazer esse exercício, né, se colocar no lugar de um náufrago. E aí, o que realmente importa para você naquele momento? Eu acho que isso ajuda, né, a você começar a pensar sobre isso. Sim. A pensar o que realmente é importante na tua vida. Ô Lincoln, isso que o senhor falou, olha, resume nisso. Veja bem, pessoal, isso não é conversa para deprimido, não. Isso aqui é conversa. Se vocês entenderem a nuance dessa conversa aqui e da importância desse livro, é o seguinte: nós devemos vigiar nossas vidas todos os dias, fazer um exame de consciência todos os dias e nos perguntarmos: que tipo de vida eu estou levando? O que o Ivan Illich faz, representando a nossa realidade cotidiana? As pessoas
geralmente só reflete a sua vida quando estão na merda. Eu paro para refletir a minha vida quando eu perdi o emprego. Eu paro para refletir a minha vida quando a minha mãe morre. Eu paro para refletir minha vida quando meu irmão está doente. Eu paro para refletir minha vida quando estou endividado. E o Ivan Illich só parou para refletir na vida quando o saco preto chegou. E nem todo mundo, repito, vai ter a oportunidade de Ivan Illich. Às vezes a gente vai morrer. Eu vou desligar essa live aqui, ó, e posso ter um taquicardia e morrer aqui. Lincoln, meu caro, 26 segundos restantes. Despede Beleza. aí. Deus Valeu, abençoe. gente. Não, despede aí. Valeu, obrigado aí, pessoal. Tá, vamos, deem sugestões aí, né? Se vocês quiserem aí. Essa sugestão foi do Hilton, né? Então, Deus. agradecido Valeu, aí, Hilton. até a próxima. Foi um prazer. Tchau. Hilton, Igualmente. então, pessoal, valeu quem ficaram aí.